ABA, Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, Abra Games, Associação Brasileira de Jogos Eletrônicos, APACE, Associação Paulista de Cineastas, APAN, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, APRO, Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais, Associação dos Roteiristas, Associação Quinofórum, Brave, Brasil Audiovisual Independente, Cinemateca Brasileira, FAAP, Curso de Cinema, Fórum dos Festivais, IMS, Instituto Moreira Salles, MIS, Museu da Imagem e Som de São Paulo, Projeto Paradiso, CIAESP, Sindicato da Indústria do Audiovisual de São Paulo, USP-ECA. Bom, para dar as boas-vindas, passamos a palavra para Andréa Nogueira, gerente do Centro de Pesquisa e Formação do SESC em São Paulo, representando o diretor regional, Luiz Galina. Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC, uma unidade especializada voltada para a formação e conhecimento da área cultural. Usualmente, aqui nós realizamos inúmeros cursos, temos uma biblioteca especializada, espaços para justamente verticalizarmos o conhecimento e principalmente o que fazem hoje, né, Débora, sistematizá-los. A área cultural, ela é muito empírica, ela trabalha com um mercado imenso que a área vai trazer certamente com maior densidade e todos vocês, né? Mas a sistematização é um passo que sempre nos falta, porque não temos pernas, não temos tempo, não temos condição de realizá-las. Então, o que é feito a cada mostra Tiradentes, a cada debate, a cada encontro, é fenomenal. Então, você traz uma demanda histórica, um registro desse processo e, principalmente, um aprendizado que sempre não podemos mais partir do zero. Nós temos muita informação, muito conhecimento e a sistematização desse conhecimento é um passo que o SESC como um todo valoriza enormemente. Precisamos aprender uns com os outros a desdobrar esse conhecimento que está em todas as pessoas. Então, muito obrigada pela oportunidade de receber aqui a amostra e essa efetivação do conhecimento. E principalmente o SESC é um espaço do encontro. O Centro de Pesquisa e Formação, ele tem essa densidade, ele tem essa proposição e para o encontro e para a prospecção da área cultural. Então, sejam muito bem-vindas, que as discussões proliferem para um tema fundamental nas nossas vidas. Muito obrigada. Até mais. Bom, agora convidamos ao palco para apresentar as principais abordagens e resultados da terceira edição do Fórum de Tiradentes, os coordenadores gerais, Raquel Alac e Mário Burgnetti, as coordenadoras executivas presentes neste lançamento, Débora Ivanov e Alessandra Meleiro, as coordenadoras de GT, Adriana Fresquet, do GT de Formação, e Márcia Vaz, do GT de Exibição e Circulação. Durante a realização da 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em janeiro deste ano, o terceiro Fórum de Tiradentes reuniu mais de 90 profissionais de diversos segmentos do audiovisual para o diagnóstico dos pontos críticos da atividade e a construção de balizadores para a formulação de novas políticas públicas com um entendimento sistêmico da cadeia produtiva do audiovisual. O trabalho coletivo e as colaborações dos GTs resultou num conjunto de diretrizes e recomendações que a Universo Produção reuniu na publicação que lançamos hoje em dois formatos, o impresso e também o online, que estará disponível gratuitamente na plataforma mostratiradentes.com.br a partir de hoje. Para apresentar o Fórum de Tiradentes e a publicação, passo a palavra aos coordenadores Raquel Alac, Mário, Débora, a Adriana e a Márcia, começando com a Raquel. Quero agradecer ao SESC pela parceria, em especial aqui nessa edição do Fórum, já pelo segundo ano, agradecer 3 entidades de classe, em especial a APACE, CIAESP e a Brave, pela parceria, pela ajuda na divulgação, no apoio.
O Fórum de Tiradentes é um espaço de encontros pelo audiovisual, de movimentos que a gente realiza em Tiradentes, nas edições anuais da Mostra Tiradentes, desde a 26ª edição. Esse ano fizemos a 28ª, reunindo novamente profissionais do audiovisual que se dispuseram a colaborar para a gente pensar juntos novas reflexões e possibilidades para que o audiovisual conquiste avanços. Estamos aqui a sociedade civil dialogando, em especial com o MINC, mas as entidades têm um papel fundamental, mas durante o fórum são os profissionais, esse ano 90 profissionais, distribuídos pelos GTs. Então, vou começar aqui para a gente... O tema central dessa edição foi Estratégia de Desenvolvimento para o Setor Audiovisual Brasileiro, que vai ser o tema desse debate aqui, ampliando vozes e reflexões sobre o audiovisual. E a gente sempre define alguns eixos temáticos para nortear a nossa conversa, e esse ano os eixos temáticos foram 3. Primeiro, recomendações para a revitalização da política nacional do audiovisual e a promoção da industrialização através da estruturação articulada dos polos regionais. O segundo eixo, propostas de ações e diretrizes para o biênio 2025-2026. E o terceiro eixo, os desafios inadiáveis da pauta regulatória através das plataformas de conteúdo digital, VOD, impactos iminentes da TV 3.0 e da inteligência artificial sobre a atividade audiovisual. Esses eixos, todos eles têm debates abertos ao público em Tiradentes, e os GTs também debruçam sobre esses eixos propostos. O Mário vai apresentar logo mais os 2 primeiros eixos, resultados macro, que a gente vai fazer uma distribuição da publicação para cada um de vocês, e o eixo 3, a Débora vai poder falar um pouco dos resultados. O ano passado a gente não tinha um exemplar para todo mundo, esse ano a gente tem, e também estamos disponibilizando online pelo nosso site mostratiradentes.com.br. Então a gente não vai falar amplamente, porque a Carta de Tiradentes tem 21 tópicos, e depois a gente tem as recomendações, diretrizes, que aí é um conteúdo mais abrangente que vocês vão poder consultar na publicação. A metodologia de participação, porque muita gente quer Tiradentes, não consegue ir, como é que eu faço para participar? É um processo democrático, a gente abre sempre consulta pública pelo site do evento, então quem quiser mandar as colaborações pode mandar. Os debates abertos ao público, esse ano foram 5 debates. A gente teve como uma novidade a introdução da pesquisa dos observatórios, então também teve um debate específico sobre isso, que é fundamental para a construção de políticas públicas, a gente ter dados de diagnóstico. Encontro com profissionais do audiovisual, que não se restringe só a Tiradentes. Estamos aqui em São Paulo, todo mundo já falou quanto que nós vamos para o Rio, a gente também faz uma caminhada lá em Brasília, e mais do que nunca essa temática desse ano sobre a revitalização da política nacional do audiovisual requer uma participação intensa, uma articulação junto com o MINC, e de forma transversal a gente poder também visitar vários órgãos e ministérios. A gente tem as reuniões dos coordenadores e integrantes dos GTs, que começam antes de Tiradentes, é importante. É um trabalho intenso, que a gente conta com cada coordenador e os integrantes, para que a gente chegue em Tiradentes já um pouco com o norte do que a gente vai consolidar nesse documento. E a gente faz uma plenária aberta ao público, onde que a gente tem a leitura da Carta de Tiradentes. Trazendo aqui um pouco do clima de Tiradentes e dos GTs. O GT de formação é coordenado pela Adriana Fresquet, que está aqui com a gente. Esses foram os integrantes diretos de cada GT, também está na publicação. O GT de produção, coordenado pela Cíntia Bittar, e os integrantes. GT de produção, geralmente, é o que tem mais gente, né, Débora? O GT de distribuição e circulação, coordenado pela Lia Bahia.
o GT de exibição, que esse ano a gente teve o prazer de ter a Márcia Vaz conduzindo esses trabalhos. O GT de preservação, Zé Quental. A preservação é um case muito interessante do fórum, desde a primeira edição, porque a gente faz a mostra de cinema de Ouro Preto focado na preservação, mas todo mundo acha que a preservação é coisa de pesquisador. E quando a gente traz o GT Preservação para conversar com a produção, com a distribuição, a gente cria essa transversalidade, foi muito importante para a preservação nessa troca em que a gente mostrou que preservação é coisa de produtor, de cineasta. Então, a gente também tem um documento muito bacana. E como novidade dessa edição, o GT Observatórios, que a Alessandra Medeiros esteve à frente dele. Isso aí a gente sempre faz um encontro, um almoço, uma confraternização. Não estão todos os integrantes, porque é difícil. Nesse dia acho que até choveu um pouquinho, né? E aí é o clima aí dos GTs que a gente faz, o nosso auditório, que a gente faz esses debates, a entrega da carta. É isso, minha fala inicial, agradecer também a presença do Paulo Dancini, que veio carinhosamente participar, a Liara Espessini, que é também nossa parceira no fórum, que desde o primeiro momento está apoiando o evento, marcando presença em Tiradentes, colaborando com sua equipe. Queria agradecer a sua presença e o apoio da Espessini. Enfim, pegando a conversa do último frame aqui da Débora, da Raquel, eu acho assim, importante a gente ter em mente que esse processo que o Fórum de Tiradentes oferece, nesses últimos 3 anos, ele tem proporcionado, não é, uma dinâmica que, principalmente para quem participa diretamente desse evento, uma dinâmica de, assim, usando a palavra da moda, né, de muita potência, porque ao reunirmos não só um conjunto quantitativamente expressivo de profissionais, mas, sobretudo, ao colocarmos em sinergia profissionais de destaque dos vários segmentos do ecossistema audiovisual, duas coisas muito importantes se colocam em perspectiva. Primeiro, é um monitoramento, um acompanhamento e uma compreensão bem próxima da realidade de cada um desses setores. Isso é muito importante para a percepção geral. E a segunda coisa que é importantíssima é exatamente isso, é a possibilidade da gente construir uma percepção do todo da atividade do audiovisual. Né? Os painéis setoriais, quando são discutidos e apreciados por diferentes pontos de vista do mesmo setor, isso permite que esse perspectivismo que a gente aplica possa oferecer a chance de termos uma visão do todo. Os desafios da pauta regulatória, está todo mundo bastante alinhado, que não há nada mais urgente e mais importante do que a regulamentação do vídeo por demanda do VOD. Fazendo aqui uns cálculos, o projeto de lei que trata do VOD foi apresentado em 2017. Nós temos já 7 anos no Congresso Nacional e a gente ainda não tem uma lei que regule o VOD. 7 anos no Congresso Nacional, e eu me lembro bem, Paulo que está aqui, em 2013 eu já vi as discussões do Conselho Superior de Cinema, enfim, já se debatendo quais eram os caminhos e tudo mais. Então, já de longa data, as plataformas começaram a chegar no Brasil em 2011. Então, nós estamos muito atrasados e não há nada mais importante do que essa regulamentação, para trazer mais espaço para nossas obras e também mais recursos para o desenvolvimento da nossa atividade. A regulamentação do VOD, basicamente, os itens principais, né? É uma alíquota de Condecine do faturamento bruto das plataformas,
no faturamento bruto no nosso território, para o desenvolvimento da nossa indústria. Garantia da propriedade intelectual e patrimonial das obras, de toda e qualquer obra realizada com esses recursos que venham da regulação. Então, para quem? Para as empresas brasileiras independentes. Então, essa lei ela deve existir para o desenvolvimento da indústria independente, da produção independente. A presença do conteúdo brasileiro independente nos catálogos de programação, quer dizer, o espaço para as nossas obras e a proeminência, o destaque dessas obras nos catálogos, e regular a atividade e não a tecnologia, isto é, incluindo inteligência artificial, TV 3.0 e outras possibilidades de exibição do conteúdo audiovisual, porque está sempre em transformação, não é, gente? Então, quando a gente conseguir regular, já tem outras tecnologias de exibição dos nossos conteúdos, e o que conta é a exibição e a comercialização dessa propriedade intelectual que é nossa, né? Então, deve-se incluir tudo. O outro ponto que é extremamente importante, estamos todos muito felizes com a prorrogação da lei do audiovisual, né? Que por pouco, ali no final do ano, uma conquista lá de 93, a lei do audiovisual é de 1993, e ela tem que ser prorrogada no Congresso Nacional de tempos em tempos. E ela estava para expirar no final do ano passado, e ela foi prorrogada, mas não pelo Congresso Nacional, e sim por uma medida provisória do governo Lula, que prorrogou a lei do audiovisual, mas ela tem que ser aprovada, quer dizer, ela tem que ser validada pelo Congresso Nacional. E isso é até o mês que vem. Senão nós vamos perdê-la. Imagina, desde 93. Né? Nós vamos perder uma lei que nos beneficia há 30 anos. Então, muita atenção também, porque ela foi prorrogada, mas ela não foi prorrogada por 2 anos, 2, 3 anos. Ela foi prorrogada por 4 meses. O marco do fomento à cultura foi, assim, um grande passo, né, aprovado no Congresso Nacional, especialmente para lidar com as regras básicas da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, que estaria por vir. Ela traz uma simplificação enorme na gestão desses recursos, tanto para os estados e municípios, quanto também para nós, proponentes. Essas simplificações, elas não incluem, lá na lei está dizendo que ela inclui a lei do audiovisual e o fundo setorial, não é isso, Paulo? Ela inclui, porém, ela não foi regulamentada para a nossa atividade em detalhes. Então, a princípio, a gente não, umas leis de incentivo fiscal e com fundo setorial, a gente não usufrui dessa simplificação. Então, uma das propostas que a gente debateu ali foi de espelhar essas simplificações, que não sejam todas, mas em parte, nos regramentos e nas INs, né, das instruções normativas, tanto da Secretaria do Audiovisual quanto da Ancine. E falando sobre direitos autorais, claro, uma luta também de décadas, que é garantir por lei o direito de remuneração aos criadores do audiovisual brasileiro, toda vez que as nossas obras forem comercializadas, forem exibidas, assim como é na música. Na música, os músicos conquistaram esse direito, exibiu no elevador ou nas salas de cinema, eles têm direito a um percentual de remuneração. Os músicos têm, e os roteiristas, os diretores, os produtores, os trilheiros, desenhistas e intérpretes, não. E esse direito, ele já foi conquistado em inúmeros países e no nosso não. Então essa é uma luta também hercúlea que nós temos que avançar no Congresso Nacional. E todas essas pautas são pautas, a não ser a do marco de fomento à cultura, que já a gente não vai discutir no Congresso Nacional, a gente vai discutir na SAV e na Ancine. As demais são lutas grandes no Congresso Nacional, onde todos nós, aqui que representamos entidades, associações, sindicatos, temos que nos unir e lutar com constância e vigor no Congresso Nacional para avançar cada uma dessas pautas. Com isso eu encerro a minha exposição. Aqui, essa é uma foto linda, onde nós entregamos
o fruto desse trabalho, dessa sistematização aqui, para Patrícia Barcelos, que foi indicada como a nova integrante da diretoria colegiada da Ancine, e aqui todos os coordenadores dos grupos de trabalho que estiveram reunidos no Fórum de Tiradentes. Obrigada. Eu gostaria de começar resgatando aqui o fórum. Foi muito rico esse encontro e todas as entidades que estão aqui presentes estavam também no fórum com seus representantes. Então, primeiro um agradecimento em nome do fórum pela participação de todos, que eu sei que não é simples, né? Que são 5 dias de atividades em janeiro, né? Então, realmente é um esforço muito grande. Eu agradeço a todas as entidades, ao Paulo e à SPCine. Eu vou começar com você, Paulo, e vou te deixar à vontade para falar de tudo que a gente discutiu, que você também estava lá. São tantas pautas tão relevantes, tão importantes, mas eu acho que a pauta do VOD, eu acho que ela é, assim, a que vai mudar a história, né? Vai dar um salto enorme na trajetória do audiovisual brasileiro. Você podia dar uma pincelada do teu ponto de vista sobre o VOD. Bom dia a todos, todas. Mas fique à vontade para falar o que você quiser. Meus companheiros aqui de mesa, do painel, Raquel, Tino, os realizadores Mário Movinetti, os coordenadores do Fórum de Tiradentes. Eu participo, acho que já pela terceira vez do Fórum, pela terceira vez. Preciso reiterar o elogio aos esforços de diagnóstico, sistematização, identificação dos problemas e busca de respostas para isso. Isso coincide um pouco com a minha visão do que eu chamo de ambiente econômico do audiovisual, a necessidade de diagnóstico para identificar os problemas dele e, a partir desses problemas, buscar soluções normativas e não normativas. E elas se expressam sob forma de regulação, fiscalização e fomento. Então, uma primeira ideia que eu quero compartilhar com vocês aqui é que nós estamos acostumados a tratar com abstrações, né? Então, as pessoas do setor audiovisual, quando tratam de um roteiro, que é um texto literário, ou quando tratam de um desenho de produção, né? Não se chega a um orçamento se você não traduz esse texto literário num desenho de produção, e se você não traduz esse desenho de produção numa planilha orçamentária. Mas o roteiro e o desenho de produção são abstrações. O que eu quero convidar vocês é que a gente entenda que existe um ambiente econômico do audiovisual e que todos nós, toda a comunidade do audiovisual, somos responsáveis por zelar por sua saúde, que se expressa de forma na sua pluralidade, no seu equilíbrio, na sua compreensão da complementaridade, da sua dinâmica. Às vezes um equilíbrio é encontrado em um determinado momento e esse equilíbrio tem que ser buscado permanentemente, porque todos nós vivemos uma realidade que se modifica o tempo inteiro. Obrigada. Queria passar para você, Mauro, para ficar à vontade também, para diante de tudo que foi discutido, que você acompanhou, também não esteve presente, mas você esteve presente enquanto entidade lá no fórum, o que você destacaria como o de mais importante para a gente ter a atenção, dentre tantos pontos, são 21 pontos, cada ponto desse detalhado em outros pontos, né? Que você vê como prioridade, tendo em vista que você é um presidente da Bravo. Obrigado, Débora. Saudar aqui o Fórum Tiradentes, tem um papel importantíssimo nessa reflexão. Vocês que foram coordenadores, eu acho que trouxeram mais do que um diagnóstico, né? E aí o Paulo agora acrescentou ainda uma lista aqui que é impressionante, assim, quanto a gente tem que fazer. Então, saudar também a Raquel, o Laura, os coordenadores do Fórum, enfim, que conseguiram trazer
essa dimensão. Eu fiquei com a impressão, não é a minha intenção problematizar, mas fiquei com a impressão assim, de que a gente anda, tem aquela figura, né, da elipse, uma impressão de que a gente fica girando, e a história é assim, né? Ela volta a alguns momentos, mas nunca volta da mesma forma, né, no espiral, mas de que a gente está ainda se debruçando. Na tua fala eu fiquei com essa sensação de que a gente ainda está se debruçando sobre o passado, né? Parece que o passado não passa, de que ele fica voltando, né? A gente ainda está falando da lei do visual, aí nós vamos estender a lei da TV Paga, enfim, e parece que o futuro nunca chega, né? O Paulo trouxe uma realidade do presente, não é nem do passado, uma realidade do presente que está posta e que vai muito além do fomento, né? Eu lembro que a gente teve, eu e o Paulo lá no Conselho de Comunicação Social, no Senado Federal, e aí uma das conselheiras me perguntou, então, porque a gente trouxe a questão de fazer um marco, né, para o audiovisual que extrapolasse as questões tecnológicas, né, que a gente nunca sabe qual é a tecnologia de amanhã, e ela perguntou, então a gente devia parar tudo isso. Você falou, não dá para parar, né, esperar um marco audiovisual. Senão o passivo, né? O passivo fica acumulando, a gente nem sai do lugar mais, né? E nessa visão de um diagnóstico super bem feito, enfim, atualizado nessa edição do fórum, a gente sabe que vai muito além, e o Paulo aqui é um defensor disso, vai muito além do fomento. Por mais que os produtores, claro, sempre tem que ter um dinheiro para fomentar, mas nós temos questões maiores que essa. Fomentar e não exibir é grave, né? Fomentar e não distribuir é grave, né? A gente diz assim, a gente tem o exemplo agora do vencedor do Oscar, né, de forma inédita. Ele conseguiu, esse filme conseguiu transpor algumas barreiras e tem a distribuição garantida. Mas quantos mais, né? Quantos que vêm do próprio fundo setorial, ou da Paulo Gustavo, ou da Aldir Blanc? Onde, né? Nós temos problemas de exibição, são poucas as salas de cinema, talvez não só as salas de cinema, mas o ambiente de streaming também não chega, não é o que a gente gostaria. Tem experiências como da SP Cineplay, mas nada disso vai dar conta do tamanho do que a gente produz e do que a gente pode produzir. Então nós estamos ainda com uma limitação grave, que se associa dessa forma à questão da propriedade intelectual. Países têm se debruçado, não só as plataformas, países têm se debruçado, como a França, como a Espanha, a Coreia, sobre a questão da propriedade intelectual, porque é isso que vai ter valor, né? É o tal do valor agregado, ou mais do que isso, é o valor que vai poder monetizar, inclusive, as produtoras para trabalharem seus novos projetos, né? É isso que em alguns lugares falou de indústria, desenvolvimento industrial, mas é o dia seguinte, né? É o dia seguinte, quando acaba uma obra, e aí a gente se pergunta, e aí? Né? Para onde vamos? Não temos uma política voltada para isso, né? É claro que tem as questões de preservação, formação, óbvio, elas têm que ser permanentes, inclusive, mas nós temos problemas mais graves que o fomento. Eu ia falar que delícia, ao mesmo tempo não é uma delícia. Que bom ouvir as tuas reflexões, de fato. A gente precisa pensar em ações estruturantes, né? Que vão muito além do fomento. E essa questão da distribuição é gravíssima. Estamos produzindo, para quem? Para onde? Como escoar, né? Como exibir. Obrigado. Eu queria passar agora para o Paulo e depois para a Tati. Eu fiquei pensando, vocês fiquem à vontade para falar, fazer a reflexão que vocês acharem mais pertinente, mas eu fiquei pensando, são duas associações que, ali nós estamos aqui em São Paulo, né? E são o sindicato e a associação APACE representam os realizadores aqui do estado de São Paulo, né? Então, do ponto de vista de São Paulo, o que vocês também enxergam como uma prioridade, já que eu estava olhando antes de vir para cá, que São Paulo, ele tem, ele agrega ali mais de 40%
das produtoras de audiovisual do país. Né? Se juntar com o Rio de Janeiro, dá mais de 60%. Né? Então, porque já há décadas ele vem se consolidando e agora estamos também muitos novos talentos, muitas novas empresas. Né? Aqui é realmente um grande polo, não só de audiovisual, mas de toda a economia. Né? A maior economia da América Latina e tudo mais. Desse ponto de vista aqui de São Paulo, o que vocês poderiam somar a essas reflexões? Mas fiquem à vontade para falar também dos temas que vocês acharem relevantes. Obrigado, Débora. Primeiro, em nome da Raquel, agradecer a oportunidade de ter participado de Tiradentes, do grupo de trabalho, e de estar aqui para fazer talvez mais uma reflexão. Dizer que foi muito prazeroso estar lá, num grupo de 90 pessoas, ouvindo pontos de vista diferentes, demandas diferentes, mas, como disse o Mauro, a sociedade civil, nós somos expertos em levantar demandas e pautas, e cada vez que eu participo desses fóruns ou desses lugares, a minha angústia só aumenta, porque eu vejo que a lista de pautas só aumenta e a gente não tem a reciprocidade da execução. Eu me identifico muito com as falas do Mário quando diz que, de fato, a gente precisa ter políticas de Estados consolidadas, porque o que a gente percebe, e claro que entende que nós já estamos no 3º ano de um governo Lula, logicamente um voo velocidade cruzeiro trocando pneu, abastecendo o tanque, mas efetivamente a gente não consegue ver um planejamento de médio e a longo prazo. E eu tenho vontade, só para lembrar aqui, a PAS vai fazer 50 anos, não é? Sim, a PAS 50 anos de maturidade de uma entidade, né? Paulo, quantos anos tem o CAS? 67, né? 67. Eita! 60, já estamos falando de uma entidade de 67 anos e de 50 anos. Parabéns pelos 50 anos. Obrigada, a gente faz agora em maio. E eu fui olhar também o documento do Congresso Brasileiro de Cinema e Audiovisual e as cartas anteriores do Fórum de Tiradentes e tive essa mesma percepção, né? Falei, bom, não falta diagnóstico, reflexão, empenho das associações, dos gestores que estão nesses eventos. A gente tem se manifestado nas redes, produzido artigos, falado em inúmeras mesas. Então, tem pensamento estratégico sendo produzido, né? Então, o que está acontecendo que a gente cada vez mais tem entendido que a gente está vivendo uma crise nesse momento? Acho que não tem como não trazer essa palavra. E um sentimento de urgência, né? O Mário trouxe esse termo também, né? Urgência dessas faltas regulatórias todas, e acho que foi muito bom também ter trazido essa ideia de uma política nacional brasileira para o audiovisual, uma política nacional para o audiovisual. Isso é uma coisa que vem sendo dita na PAS desde o começo. Acho até que muito cedo ali o diagnóstico a respeito do que estava acontecendo foi de que a gente tinha, não exatamente uma política, mas um vetor muito voltado para a ideia das ações afirmativas, que nós somos absolutos defensores, ativos defensores, e da nacionalização de recursos. Eu prefiro usar esse termo também, de nacionalização ao invés de descentralização, como se isso fosse toda a política, mas isso é um viés. E aí, cadê a política? Né? Então faz tempo que isso vem sendo dito, e vem sendo dito publicamente já, que se sente falta de um desenho macro, onde se possa acomodar toda a complexidade do setor. E nesse desenho macro, eu às vezes tenho até a sensação de que nós viramos um ponto cego. Falando especificamente da PASSE, nós somos uma associação que tem produtoras de nível 1 a 5, é uma associação de realizadores e realizadoras, e produtores e produtoras criativos, não é uma associação de empresas, mas essas pessoas têm produtoras de nível 1 a 5, algumas pessoas que estão aí há 40, 50 anos no audiovisual, assim como tem pessoas entrantes. Hoje em dia tem realizadores só de curta-metragem, pessoas que fazem séries, que produzem outros materiais para televisão, além de longa-metragistas. E com um número cada vez maior de mulheres, no último censo tinha 30%, eu espero que a gente chegue a no mínimo 50-50.
e que somos, na verdade, pequenos e médios. Mesmo as produtoras que são nível 5, muitas são pequenas, são minúsculas, são nível 5 porque produziram filmes numa outra época em que havia muito menos complexidade no setor, muito menos gente produzindo, mas que são pequenos, são minúsculos. Então nós somos, na verdade, os pequeniníssimos, pequenos e médios. Embora eu já tenha participado uma vez de uma discussão em que uma associação muito nova disse pra gente: porque vocês representam os grandes conglomerados do cinema nacional. Não representamos. Nós somos os pequenos e médios. E nós temos ficado espremidos entre uma concentração de recursos para as grandes produtoras e distribuidoras do Sudeste e essa política de nacionalização de recursos, que é bem-vinda, mas que nós entendemos que precisa ser revista. Fico feliz que em Tiradentes tenha aparecido esse diagnóstico de que os programas que estão em andamento precisam ser revistos, porque isso para nós é evidente. E veja que, na época em que se pensou pela primeira vez uma cota regional, acho que o termo foi esse usado na época, nós tínhamos uma pessoa no comitê gestor do fundo setorial que foi defensora dessa cota, mas era uma outra cota. Então, o primeiro ponto que eu queria dizer é esse: de fato, a APAS está passando por esse processo de desemprego, né? Muitas empresas correndo risco mesmo de falência. A gente sabe que isso está acontecendo também no Rio de Janeiro. Em particular, a gente dialoga muito com a Abras, que também representa esse segmento de pequenos e médios, na sua maioria. Gente, eu aqui fico com uma vontade de pelo menos mais uma hora para continuar conversando e desdobrando aqui os temas. Lamento que seja curta, vou propor para a Raquel que no próximo ano a gente tenha mais tempo para conversar, né? Com lideranças, né? Vocês são grandes lideranças do setor, e aqui o Paulo, Liara. Vou passar para você, Liara. A SPCine é uma, como a gente falou recentemente, né, uma pérola, né? É uma pérola na política audiovisual, e queria que você comentasse um pouco como do ponto de vista da SPCine, você tem equilibrado todas essas demandas, né? Tem as demandas de formação, tem os novos entrantes, tem já a indústria já consolidada, enfim, como você tem lidado com todas essas perspectivas, né? Bom dia a todas as pessoas presentes. Bem feliz de estar aqui com colegas de gestão, colegas, né, de pensamento e de execução de política pública, e também colegas realizadores, né, do audiovisual, produtores e pensadores do audiovisual. A SPCine esse ano está completando 10 anos, né? A empresa foi formada nessa interlocução, eu digo sempre, de vanguarda, né, entre a demanda do setor produtivo do audiovisual na cidade de São Paulo e a gestão pública. Então, foi, né, mais de um tempo de construção. A gente está colocando aqui 10 anos, que é de quando a SPCine começou a operar, mas se a gente pensar para trás, ainda teve uns 3, 4 anos, né, da formulação da empresa. Esse ano a SPCine esteve presente no Fórum de Tiradentes. Nós temos sido parceiros do Fórum desde a sua segunda edição, assim, acompanhando desde a primeira edição do Fórum e desde o ano passado, né, numa proximidade, numa parceria mais produtiva, mais objetiva. Então, saúdo aqui, né, Mário e Raquel e toda a equipe que produz e que coloca de pé a mostra, e mais recentemente, nos últimos anos, também o Fórum. A gente acredita muito em muitas coisas que foram colocadas aqui. Eu acho que eu vou pegar 2 pontos que eu acho importantes, que primeiro, pensar a política do audiovisual, pensar o desenvolvimento do setor, né? Esse setor que hoje a gente fala desse ecossistema do audiovisual, tão bem colocado aqui pelo Mário, e que é um termo que eu também tenho usado, que nós temos usado cada vez mais, para tentar dar conta da complexidade, né, de tantos agentes, de tantas formas, de tanta diversidade de produção que existe, e quais são as nossas demandas de hoje, e o que a gente precisa estar de olho
para o nosso futuro. Então, fica aqui o convite para todos lá em junho, né? Outro espaço de irmanarmos as nossas discussões. Fica aqui o convite para todos. Obrigada. Raquel, eu sei que o tempo está se esgotando, mas eu não consigo deixar de saudar a presença da Rosana Paula Cunha, que aqui representa o SESC, que mora no nosso coração e que é um grande incentivador, né, do audiovisual aqui em São Paulo. E queria te chamar para dar umas palavrinhas para nós. Então, aproveitar a sua presença, gente. É uma honra ter você aqui com a gente. Pode ser ali ou aqui na mesa. Bom dia, me pegou de surpresa agora, mas eu não podia deixar. Obrigada, agradeço muito, né? Saúdo todos os colegas aqui, muito bom, excelente fala, sempre, né? Excelentes, né? E dizer que para nós do SESC é um prazer, acho que há tanto tempo, né, Raquel? 13 anos, né, Raquel? Elas conversando isso com o nosso anterior diretor, Danilo. Raquel nos propôs que fizéssemos uma janela de todo o cinema mineiro, né, e também de todas essas ideias que o Festival de Tiradentes sempre nos trouxe. E foi assertivo, não é, Raquel? Porque acho que desde lá a gente tem conseguido ampliar essa janela para que mais luz, né, para que a gente ilumine cada vez mais essas conexões que foram aqui tratadas e essas conexões necessárias para o audiovisual. O SESC estabelece em toda a sua rede, são 43 unidades no estado de São Paulo, e também em nível nacional. Nós temos um programa também de licenciamento de filmes em nível nacional, para atendermos todos os estados, para que possamos, acho que, auxiliar não somente as conexões, criarmos cada vez mais, mas também sermos pontos de exibição em todo o Brasil, né? Em especial o SESC São Paulo, como acho que a maioria sabe, nós temos uma sala de cinema no SESC, que aqui em São Paulo, que é o nosso querido Cine Sesc, né? Que existe, lindo, maravilhoso, né? Sou suspeita para falar a respeito, mas para quem não o visitou ainda, fica o convite. E também realizamos um trabalho de cinema em todas as nossas unidades, né? Um trabalho que vai além da exibição, que também conta com cursos, discussões, debates, cursos nas mais várias modalidades. Mas para nós, do SESC São Paulo, é um prazer essa parceria, já há 13 anos, tão consolidada e que sempre nos proporciona isso, momentos de novos conhecimentos e, de fato, eu acho que as redes são um grande futuro, né? Acho que formarmos redes e podermos contar com aquilo que cada um pode fazer é o que nos levará, acho que, a novas formas, né, de proporcionarmos o desenvolvimento do audiovisual. Eu só também, já que você me pontuou, eu também quero só, Érica, por favor, Érica, dá um alôzinho, Érica, levanta para todo mundo te ver também. Érica é a nossa gerente de ação cultural no SESC hoje e é a responsável também pela realização de todas as ações de cinema no SESC São Paulo. Então estamos juntas, trabalhamos juntas e agradecer, Débora, mais uma vez. Acho que é isso. Obrigada. Bom, para finalizar, eu acho que posso falar em nome de todos nós aqui, uma gratidão enorme à Raquel, porque eu não sei de onde que ela tira esse ânimo de, além de fazer a mostra, reunir lideranças do país inteiro para ficar 5 dias discutindo, e ela convence a gente de ficar 5 dias discutindo. Sabe? Assim, eu falo assim, não sei por que eu aceito o convite. Aí eu fico esgotada, mas eu fico feliz, né, de poder estar ouvindo vozes de todo o Brasil, fazendo esse diagnóstico, discutindo possibilidades para o futuro. Então, acho que em nome de todos, uma gratidão enorme a você, Raquel. E agora eu queria também finalizar, se você me permite, Raquel, convidando todo mundo para tirar uma foto juntos, que é uma oportunidade da gente marcar, né, esse momento. Agradecer essa mesa, que é incrível. Eu fiquei muito feliz de estar com vocês sabem isso. E
agradeço todas as reflexões, anotei muitas coisas também para agregar ao próximo fórum, que foi bastante rico, né? E esperamos, eu não sei se estarei, mas espero contar com todos vocês no fórum do ano que vem. Então, muito obrigada.